É sempre bom dizer que nós estamos estudando a Bíblia. Quando a gente fala que está estudando a Confissão de Fé de Westminster, nós queremos dizer que nós estamos usando a confissão como roteiro, não é? Mas o nosso objeto de estudos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse é um programa de estudo bíblico. E eu já tenho dito a vocês que uma das vantagens de estar usando a confissão de fé é porque irmãos nossos do passado organizaram de maneira tópica as doutrinas bíblicas. E isso facilita, não é? Nós já estamos no capítulo 21. Isso significa que é o 21º tópico estudado por nós. Olha só. Então já vamos encerrar hoje, se Deus quiser, o estudo do 21º tópico. Então nós já estudamos 21 assuntos diferentes, não é? Da nossa Bíblia. E o assunto que nós estamos estudando nesses dias é o culto religioso e o domingo, que é o dia que o Senhor separou para o culto público. Então, esse é o assunto. E hoje nós vamos analisar o parágrafo 8º, que é o último parágrafo desse capítulo. Então, esse capítulo só tem 8 parágrafos. Então, deixe-me ler o parágrafo 8º, para que você se situe aí, não é? Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo com exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então vamos entender o que os nossos irmãos do passado estão desejosos de nos ensinar aí neste parágrafo. Então eu grifo aí este sábado é santificado ao Senhor. Então o assunto aí é a santificação do sábado. Mas este sábado pressupõe que os parágrafos anteriores já vinha tratando desse assunto. Então, este sábado do qual nós estamos falando, não é? Então, vamos recordar rapidamente que nós aprendemos que sábado não é uma tradução, não é. O que significa sábado? Sábado não é uma tradução, é uma transliteração. Você consegue fazer a diferença entre tradução e transliteração? A tradução é quando você pega uma palavra de uma língua e traduz para uma palavra de uma outra língua que tem o mesmo sentido, mais ou menos o mesmo significado, o mesmo conteúdo. Mas uma transliteração é apenas você pegar os caracteres de uma palavra numa língua e escrevê-la com os caracteres da palavra de uma outra língua. Então, o que eu estou querendo dizer para você? É que
como na nossa semana, sábado é o nome do sétimo dia da semana, não é? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A gente tem a tendência de achar que na Bíblia, sábado é sinônimo de sétimo dia da semana. Mas não é isso. Sábado não significa na Bíblia sétimo dia da semana. Sábado é uma transliteração de uma palavra hebraica que pronunciaria mais ou menos como Shabat. Shabat. Então não é uma tradução. Quando eles escrevem no português sábado, eles estão transliterando o termo Shabat. É só uma transliteração, não é uma tradução. Então, não entenda sábado aqui como significando sétimo dia da semana. Sábado aqui significa Shabat. Ih, pastor, mas então danou. Eu não sei o que é Shabat, então danou. Não? Agora piorou a coisa, né? Ok. O hebraico Shabat está associado a um verbo que significa cessar, parar, haver concluído. Então, Shabat dá a ideia de parar de trabalhar, concluir uma tarefa. Então, por extensão, a gente pode traduzir Shabat por descanso. Então, a tradução é descanso. Descanso. Então, quando a Bíblia diz lá que lembra-te do dia de sábado para o santificar, não está dizendo lembra-te do sétimo dia para o santificar. Está dizendo lembra-te do dia de descanso para o santificar. Não está levando em conta qual dia que é. Só está dizendo que é um dia de descanso. Por quê? Porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra, e no sétimo dia descansou. Ué, Deus se cansa? Deus se fadiga? Deus precisa... Não é descanso nesse sentido de que Deus está... Não estou dando conta, agora eu vou tirar um tempinho. Não. Descansar é Deus concluiu a obra. Parou de trabalhar. Ele parou de trabalhar. Só isso. Não é que ele estava exausto, precisando relaxar um pouco. Não, é que ele cessou a obra. Ele concluiu a obra em 6 dias. Não é? Então, Deus concluiu a sua obra da criação em 6 dias. Deus continua criando coisas do nada? Não. Não, ele resolveu fazer num período de 6 dias, ele não está criando mais do nada. É obra concluída, acabada. Shabat, obra concluída, obra acabada. Então, descansar nesse sentido de cessou de trabalhar. Então, este sábado, que Deus instituiu, não é? Ele como é que ele é santificado? Esse é o assunto nosso hoje. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como é que eu faço isso? Como é que eu santifico o dia de descanso? Vocês já aprenderam, nós já aprendemos, o reverendo Lucas já passou conosco por isso aí, que o dia, o Shabat, o descanso, a cessação das atividades para os cristãos é o primeiro dia da semana, é o domingo, não é? Porque foi quando Deus concluiu também, completou a obra da redenção, não é? Então é a ressurreição de Jesus. Está concluído, está consumado, pronto, acabou, não é?
Então, essa é a ideia. Agora, veja bem, para você entender como santificar esse dia, talvez seja bom que a gente aprenda o sentido desse dia. Por que é que o Senhor mandou separar um dia em 7 para que fosse santificado? Alguém leia para nós Êxodo 31, 16 e 17. E ao 7º dia descansou e tomou a lei. Preste atenção, Eliane, no texto que você leu, que está dizendo que o Senhor instituiu o Shabat como um sinal da aliança dele com o seu povo. Então, o que é o Shabat? É um sinal. Isso é importante. O que é um sinal? Não é? João, no evangelho que ele escreveu, ele chama os milagres de Jesus de sinais. Lembra? Com este, transformando água em vinho, Jesus deu início aos seus sinais. Seus sinais. O que é um sinal? Sinal é uma pista, é uma indicação, é algo que aponta para uma realidade espiritual não tangível. Está apontando para uma realidade. Por exemplo, a gente chama os sacramentos de sinais. Lembram? Então, o batismo é um sinal. Ele aponta para uma realidade invisível, não tangível. Qual é a realidade que é sinalizada pelo batismo? O lavar regenerador do Espírito Santo. Então, é um sinal visível de uma graça invisível. Então, esse dia, Deus instituiu como um sinal. Propósito do Senhor é sinalizar alguma coisa. O propósito do Senhor é chamar a atenção do seu povo para alguma coisa. Pense nos sinais de trânsito, não é assim? Quando você está dirigindo, de repente você vê uma cobrinha assim, um sinal assim, uma cobrinha, pista sinuosa, né? Está chamando a sua atenção para um perigo que está aí à frente. Tem uma pista sinuosa, cuidado. Ou ponte estreita, tem um sinal, está chamando a sua atenção para uma realidade que você não pode deixar de perceber. Então, o sinal chama a atenção nossa para alguma coisa que a gente precisa perceber, não pode ficar sem perceber. Então, para que Deus instituiu o Shabat? Como sinal. Ele quer chamar a nossa atenção para algumas coisas que a gente não pode deixar de perceber. Quais são estas realidades sinalizadas pelo Shabat? Êxodo 20, verso 11. Alguém leia para nós Êxodo 20, verso 11. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, qual é a realidade, segundo esse versículo, para a qual o Shabat está chamando a nossa atenção? Que todas as coisas que existem foram criadas por Deus.
todas as coisas que existem não existiriam se não fossem criadas por Ele. Ele fez isso em 6 dias e completou. Ele encerrou a sua obra da criação. Então, o Shabat foi instituído para chamar a sua atenção, a minha atenção, a atenção do povo da aliança, para esta realidade. Deus é o Criador de todas as coisas. E aí, veja bem, com todas as implicações desta realidade. Deus separou um dia, por exemplo, para que você pudesse se lembrar que Ele é o Criador. Por exemplo, foi Deus quem criou o tempo. Ele é eterno. Você é temporal. Ele criou o tempo. O tempo é dele. Você não é dono do seu tempo. É Deus quem controla o tempo. A umas pessoas ele dá muito tempo. A outras pessoas ele dá pouco tempo. Não é assim? Você entra no tempo e no espaço por decisão dele, vai sair por decisão dele. Para que você entenda que ele é o Criador, ele é o Senhor de todas as coisas, ele separou parte do tempo para chamar a sua atenção. Você não pode usar o seu tempo como você bem entende. O tempo não é seu. E às vezes o Senhor deixa isso muito claro para a gente, né? Estou rindo aqui hoje, por exemplo, se tem uma coisa que me tira do sério, é bagunçar a minha agenda, sabe? Quando tem a minha agenda é bagunçada por algum imprevisto, eu tenho aprendido, né? Mas Deus de vez em quando me dá uma lição, né? Então aí hoje levantamos cedo, fomos Eliane e eu para a academia, aí voltamos e tal, e já estava no banho, me preparando para vir para o gabinete pastoral. Eliane falou assim, aqui, ó, a torneira aqui está vazando, então vazou a torneira aqui. Aí deu um problema lá na torneira, o reparo da torneira do tanque, e vazando muito, tá difícil. Aí, no sistema hidráulico lá da casa pastoral, eu podia fechar o registro para segurar aquilo lá, depois eu vejo isso, mas fechar o registro fecharia todo o fornecimento de água da cozinha. A Eliane precisava de água na cozinha. Né? O que significava? Que eu estava sendo chamado para largar tudo e fazer aquele reparo. Isso mexe, eu fico irritado quando bagunço a minha agenda. Aí eu tenho que me controlar, né? Que pipoca sou. Aí larguei tudo. Fui tirar a torneira, fui para a loja de material de construção, comprar reparo, tal. Aí foi parte da minha manhã, foi para o beleléu, não é? Mas Deus às vezes bagunça a minha agenda para dizer, olha, quem manda no seu tempo e na sua agenda sou eu. Nunca se esqueça disso. Eu falo, tá bom, senhor, obrigado, já aprendi. Já aprendi. Então, é um sinal desta realidade que a gente nem sempre percebe. A gente acha que controla a agenda, não é? O coração do homem pode fazer planos, mas Deus bagunça a sua agenda de vez em quando, não é? Você tem que lembrar dessa realidade. Por isso, Deus separou um dia. Assim como Ele separou uma árvore no jardim para lembrar que a gente não é dono, é só administrador, Ele separou um dia, não é? É Ele que é o nosso provedor. Então, Ele diz, você vai parar no Shabat com as suas atividades laborais, para você se lembrar de que eu sou o seu sustentador.
Então você vai parar de. Não vai colher maná no sábado. Lembra da história lá? Lá Deus já estava ensinando, não é? Que é Ele quem me sustenta, não é o meu braço, não é o meu empreendimento, não é a empresa na qual eu trabalho. Quem me sustenta. Isso é uma realidade que a gente às vezes não percebe. E a gente às vezes entra numa roda viva e esquece dessas coisas. Então, para o nosso bem, Deus separou um dia para que você pudesse se lembrar de que Ele é o Criador, você é criatura, Ele quem sustenta você, Ele é o Senhor da sua agenda, Ele manda no seu tempo, e Ele sabe melhor do que você o que é bom para você. Entendeu? Então, essa é a primeira realidade. Criação e as suas implicações. Abra agora Deuteronômio 5, 12 a 15. Deuteronômio 5, 12 a 15. Alguém leia? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Prestem bem atenção, uma outra ordem aí para a santificação do Shabat. Mas a razão agora é ligeiramente diferente, né? Lá no Êxodo 20, a razão era porque o Senhor criou em 6 dias e parou de criar no sétimo. Agora aqui parece-me, tem uma dimensão social nesse preceito aí, para que o israelita desse alívio àqueles que trabalham para ele, não é? Seu servo, sua serva, o estrangeiro que presta serviço e tal. Tem uma dimensão aí social. Mas a razão é qual? Você vai dar alívio para você nunca se esquecer que você era escravo e eu libertei você. Você era escravo lá no Egito. Então, o Shabat tem também o propósito de sinalizar que Deus é o redentor do povo da aliança. Não apenas o Criador, mas ele é também o redentor. Então, a outra razão é a redenção. Nós éramos escravos, escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos da morte. E ele nos libertou. Então, o Shabat tem o propósito de sinalizar a realidade da redenção. Preciso me lembrar, não posso me esquecer, como diz Davi lá no Salmo 103, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Então, não te esqueças de que Ele é o teu Criador, não te esqueças de que Ele é o teu Redentor. Levítico 23, 3. Vinte e três, 3 de Levítico. Olha que agora
o texto bíblico associa o Shabat à santa convocação. Então, além de estar associado pela Escritura à obra da criação, além de estar associado à obra da redenção, o Shabat está associado ao culto, à adoração pública. É dia de santa convocação. Então, é dia do culto público. Então, sinaliza que você foi projetado para adorar a Deus, que a sua vida é um culto constante, que você é um adorador do Deus Altíssimo, que essa é a razão da sua existência. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E que tudo que você fizer na vida é adoração. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é o dia que você tem que parar para lembrar quem você é. O que você está fazendo nesse mundo? Eu sou o adorador do Deus Altíssimo. Isso define você. Adoração não é alguma coisa que você faz. Adoração é alguma coisa que você é. E a gente tem a tendência de esquecer quem nós somos, não é? Então você precisa se lembrar quem você é. Então, esse dia foi separado, foi reservado para sinalizar a sua identidade, para lembrar você, vez após vez, quem você é. Você é um adorador do Deus Altíssimo. Ó, até rimou, criação, redenção, adoração, não é? Então, criação, redenção, adoração. Por que Deus instituiu? Para sinalizar esses aspectos da aliança, não é, da relação dele conosco. O Shabat é um sinal da aliança. E mais consumação. Então, o Shabat ele aponta para consumação. Leiam Hebreus 4, 7 a 9. Alguém leia Hebreus 4, 7 a 9? Marilza entendeu bem o raciocínio do escritor de Hebreus. Olha o que ele está dizendo. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Ele está citando o Salmo 95. O que o Salmo 95 está dizendo? O Salmo 95 está dizendo que aquela geração que saiu do Egito, por causa da incredulidade deles, eles não entraram no descanso do Senhor. Eles não entraram na terra prometida. Entendeu? É isso que o salmista Davi está dizendo no Salmo 95. Está dizendo, gente, aquela geração foi incrédula, aquela geração viu sinais e maravilhas, Deus deu a eles líderes, Moisés, Arão, mas eles foram incrédulos. Por isso Deus falou com eles, não vão entrar no meu descanso. E eles morreram na peregrinação do deserto. Só Josué e Caleb chegou lá na terra prometida. Não entraram no seu descanso. É isso que Davi está dizendo. Aí olha o que o escritor de Hebreus fala. Ele nota, Davi não
não apenas diz o que aconteceu no passado, lá no Êxodo, mas Davi faz um apelo aos seus leitores. Ele diz: hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça como eles, para que vocês não sejam privados de entrar no descanso do Senhor como eles. Aí o escritor de Hebreus diz: olha, espera aí. Então aquele descanso que eles receberam por meio da liderança de Josué na Terra Prometida, não era ainda o descanso definitivo. Tem um outro descanso. Porque se Davi está falando hoje, depois que tudo lá já acabou, hoje não se endureça para não perder o descanso do Senhor, o escritor de Hebreus, então resta um descanso ainda. A Terra Prometida foi apenas um sinal, foi apenas um tipo. O descanso mesmo é a cidade que tem fundamentos, da qual Deus... Então, tem um descanso ainda. Então, esse sinal, o Shabat tem o propósito de ser um sinal escatológico, isto é, da consumação. O Shabat tem o propósito de lembrar você que tem um descanso para você, que Deus reservou, juntamente com Cristo, um descanso eterno para você, novos céus e nova terra. Então, entendeu? Por que é que Deus separou um dia? Por que é que Deus separou um dia? A resposta é um sinal. Ele quer apontar para algumas coisas. Quais são as coisas que Deus quer lembrar a gente com esse dia? Ele quer lembrar que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador de todas as coisas, que Ele é o seu Redentor, que você foi feito para adorá-lo e que Ele preparou um descanso para você. Esse dia é um memorial, é um monumento para lembrar, não é? Para lembrar essas coisas a nós. Ok? Então, é por isso que Deus falou: santifique esse dia. Esse dia é especial. É diferente dos demais dias. Ele vai trazer à memória de vocês coisas que vocês não podem se esquecer delas, para o bem de vocês. Entendeu? É isso que é o Shabat. Ué, o meu slide está trocado. Tudo bem. Então a pergunta é: vocês aprenderam por que santificar o dia? Agora a pergunta é: como santificar o dia? Como santificar? Tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários. Então, como é que você santifica o Shabat? Que para nós é o domingo. Se preparando adequadamente. Não é isso que está dizendo lá, ó? Você deve se preparar o seu coração. Você deve organizar com antecedência as suas tarefas, entendeu? Com antecedência, a fim de que nesse dia você desfrute, não é? Sua mente, o seu coração estejam livres para desfrutar o Shabat. Então, como é que você santifica o Shabat? Sendo intencional, se preparando para ele, se preparando. Esse é o dia especial para o povo de Deus. Sei lá, o que significa esse preparo, né? Cuidar-se para ter uma boa noite de sono, de sábado para domingo, você ter boas energias que eu falo não é fluidos, não é? Está com a bateria recarregada, me entendam, por favor, bateria recarregada, não é? Uma boa noite de sono. Procure cumprir as suas tarefas para que você não fique aí pressionado,
na sua mente, no seu coração, com alguma coisa para fazer. Talvez para dona de casa, quem sabe, adianta o almoço do domingo, faz no sábado, não é? Uma possibilidade, deixa tudo mais adiantado. Algumas famílias podem resolver fazer um cardápio mais simples, nada de sofisticado no domingo. Vamos fazer um macarrão aqui que dá um tapa e pronto. Por quê? Porque eu quero ter tempo, energia para viver o Shabat. Então eu vou me preparar para isso, não é? Então você precisa ser intencional. Os nossos irmãos do passado estão dizendo que você, percebendo a importância desse dia, você deve se preparar, né, para ele. Se você quiser, por exemplo, fazer uma viagem, um passeio, para que corra tudo bem, você precisa, com antecedência, preparar as coisas, não é? Senão não rola. Não é? Senão não rola. Se você vai ter uma entrevista, não é? Você precisa preparar para essa entrevista, fazer uma entrevista de emprego, ou você vai fazer uma viagem, tem que se preparar, né? Tem gente que se prepara há semanas aí, já faz a mala com uma semana de antecedência, não é naquela expectativa de ir para a praia, né? Muitos irmãos nossos já estão viajando hoje, né? Com as suas famílias e tal, e certamente estão se preparando há dias para viver essa experiência. Então, às vezes, a gente fica assim no vamos que vamos, não é? E se esquece. Então, os nossos irmãos estão lembrando aí que uma boa maneira de santificar esse dia, entendendo a importância dele, se preparar para, não é? Você pode, inclusive, preparar o seu coração, não é? Ore pelo seu professor da escola dominical, a hora que você for para a cama no sábado à noite, ore pelo pregador de domingo, não é? Peça a Deus para lhe dar apetite, desejo, não é? De ouvir a palavra. Enfim, tudo isso é parte do preparo, não é? Está lá, ó, preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários. Negócio ordinário é o almoço, não é? Se você tem uma tarefa para entregar na segunda, vê se consegue dar conta dela no sábado, não é? Faça isso mais rapidamente, trabalho da escola e tal, para que eu possa estar livre, não é? De mente, coração, tempo para viver o Shabat, ok? Então, como santificamos? Preparação. Um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações. Então, santo descanso, sempre lembrando que descanso é cessação de atividades, não é? Cessar, parar, dar uma pausa, não é? Então, um santo descanso, uma cessação das suas próprias obras. Por que é? Porque eu preciso aprender que o Senhor é o meu Criador, que Ele é quem me sustenta, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, que se não for pelo Senhor, eu não vou ser aprovado naquele concurso para o qual estou me preparando, ou para o vestibular. Então, isso vai honrar o Senhor, quando você diz, hoje eu não vou me ocupar destas coisas, porque hoje é dia de lembrar a mim mesmo que eu sou criatura do Senhor, que eu sou totalmente dependente dEle. Então, quando eu deixo as minhas ferramentas, não é, diárias, com as quais eu ganho o meu pão, eu estou santificando o dia do Senhor, o dia de guarda, e das suas recreações, não é? Então, nós santificamos o sábado por meio da cessação santa das nossas atividades laborais e recreativas.
Irmãos, deixa eu dizer aqui, trata-se de um exercício de piedade cristã e de uma luta contra o secularismo. O Senhor Jesus Cristo disse que o sábado foi instituído para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, quando Deus pensou nessa instituição, o Shabat, ele estava querendo buscar o nosso benefício, sobretudo espiritual. Ele está nos dando a oportunidade de sermos exercitados na piedade. Não é assim que Paulo diz para Timóteo? Exercita-te pessoalmente na piedade. Essa instituição dá a nós a chance de nos exercitarmos na piedade. Deixa eu dizer como é que isso acontece na prática. Domingo, dia do culto ao Senhor. Time do coração joga às 18 horas, culto às 18h30. Coração dividido, coração dividido. Acho que não vou à igreja hoje. Perdeu meu time do coração. Ou isso só acontece comigo? Não acontece com você, não? Troque. Não gosto de futebol. Troca o futebol por outra coisa. Estou cansado. Dormi um pouco mais. Pense nisso. Isso acontece comigo. Acontece com todos nós. Pastor Lucas disse outro dia, acho que foi no sermão de domingo, que Deus não está só preparando o céu para nós, mas Ele está nos preparando para o céu. É isso aí. O que Deus está dando? A oportunidade de você perceber o quanto o seu coração ainda precisa ser mudado. O quanto você precisa entender que Ele é o seu maior bem, o seu maior tesouro. O quanto o seu coração precisa ser inclinado para Ele e aprender a derivar dele o seu prazer. Tenho problema com o time do coração? Não, não tenho problema. Eu gosto de futebol, eu curto, mas eu vivo isso. E eu digo, Senhor, obrigado porque o meu coração ainda precisa ser mudado em tantas coisas. Me ajuda. Inclina meu coração para Ti mesmo. Convença o meu coração de que o Senhor é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Percebe? É para isso que Deus instituiu. É um exercício da piedade. Ou aquele show do cantor preferido, não é? Enfim, você sabe o que é enfrentar essas, não é? Essas lutas interiores. É para isso que serve. Você está sendo preparado para o céu. Você, como diz o pastor Lucas, está aprendendo a encontrar no Senhor o seu deleite, o seu maior bem, o seu maior prazer. Não tem ninguém pronto ainda, ninguém chegou a esse ponto ainda, mas nós estamos aprendendo. E é isso, por isso que Deus instituiu isso, para você poder estar exercitando-se na piedade. É uma luta contra o secularismo, entendeu? Mas se a vida tem que fazer a prova, né? O estudante, eu tenho que fazer a prova, né? E aí eu vou ficar reprovado, não vou passar. Essa é a luta. Essa é a luta. Você está lidando com o seu coração enganoso, o seu coração rebelde. E coração nosso, gente, é igual criança pirracenta, viu? Você tem que lidar com ele, não é? Você tem que lidar com eles. Não, senhor. Faz favor. Quem manda aqui é Cristo. Você não manda aqui. Não é isso que a Bíblia diz? A fé cristã, o cristianismo é a religião da autonegação. Isso é negar-se a si mesmo. Não é? Essa é a luta. Essa é a batalha cristã. Essa é a experiência cristã normal. É assim. Essa é a experiência. Bem-vindo à realidade. A vida cristã é assim mesmo, entendeu? É isso que chama
santificação progressiva, porque você está progressivamente aprendendo, com a graça do Senhor, a vencer os seus desejos pecaminosos. Entendeu? Então, é assim mesmo, você precisa lutar contra isso, é assim que funciona. Mas essa instituição não tem somente um aspecto negativo, não é? Cessar de fazer coisas. Mas tem um aspecto positivo, olha aí. Cessar algumas coisas e se ocupar de outras coisas, que embora você se ocupe durante a semana, você não se ocupa com tanta intensidade, dedicação e energia por razões óbvias, não é? Então, também ocupam, como é que você santifica o dia do Senhor? Se preparando, cessando certas atividades e se ocupando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, se você tem o hábito de ler um capítulo da Bíblia por dia, no domingo você vai ler 3, não é, cara? Vai dar para ler 3, porque você vai deixar certas coisas, não é? Reverendo, eu não consigo fazer o meu culto doméstico em casa. A gente está com horários todos atravessados, cada um trabalha no horário. E realmente eu não consigo, é compreensível. Então, no domingo você pode ter um tempo, pelo menos, de oração com a sua família. Tirar um tempo. Gente, vamos usar aqui meia hora, pelo menos, para a gente cantar uns louvores, orarmos juntos, não é? Conversar como foi a semana, como vai ser a próxima semana, quais são os desafios, não é? Senta com os filhos, com a esposa, quais são as nossas lutas, conversa um pouco, seja intencional, vamos falar com o Senhor sobre essas nossas lutas aqui de casa. Toda família tem as suas lutas, não tem? Toda família tem as suas lutas. É assim. E domingo é o tempo que você vai se dedicar a esses exercícios públicos e particulares. Isso é culto, não é? E deveres de necessidade e misericórdia, não é? Fazer o bem, não é? De repente você fazer o bem a alguém, aquela visita que você está pensando em fazer e não conseguiu fazer, não é? Aquele telefonema de encorajamento, enfim, são deveres de necessidades e misericórdia, ok? Então nós santificamos o sábado, sempre lembrando que sábado não é sinônimo de 7º dia da semana, mas é descanso. Também por meio de um envolvimento mais intenso com o culto e com deveres de necessidade e misericórdia. Culto público, não é? Também aí está aí. Então é o dia que você tira tempo para participar de uma aula da escola dominical, né? Vai se dedicar a esse tipo de coisa. Mas aqui deixe-me fazer um alerta. Eu já disse que essa instituição do Shabat nos ajuda na luta contra o secularismo. Mas eu estou convencido, irmãos, de que há também um outro risco. Se há o risco do secularismo, há também o risco do legalismo. Então, muita gente, por causa do legalismo, transforma a bênção em opressão. O Shabat, que foi pensado por Deus para ser uma bênção, torna-se muitas vezes uma opressão por causa do legalismo. Nós não vamos ler esses textos aí, depois você pode olhar, mas eu vou citá-los aqui, você conhece todos.
São episódios de Jesus confrontando. Não vamos ler porque o tempo esgotou. Jesus confrontando os fariseus dos seus dias. O judaísmo dos dias de Jesus não era mais o judaísmo original. Porque o judaísmo era o sistema religioso dado por Deus ao seu povo, por meio de Moisés. Aquele sistema foi Deus que bolou e que deu ao seu povo. Mas com o passar do tempo, o judaísmo foi sendo desvirtuado por aquilo que Jesus chamou de tradição de homens. O povo de Israel foi acrescentando coisas que Deus não mandou acrescentar, por interpretação errada. Muitas vezes pegavam os preceitos do Senhor e interpretavam erroneamente, de tal maneira que, nos dias de Jesus, o judaísmo era uma religião completamente desfigurada. E por isso Jesus teve muitos embates com os líderes religiosos dos seus dias. E nesse ponto do sábado, foram grandes os embates. Então, uma vez pegaram os discípulos de Jesus colhendo espigas no sábado. Baixaram a lenha. Está quebrando a lei do sábado. Um judeu piedoso, nos dias de Jesus, você já ouviu falar no caminho de um sábado? Era que eles entendiam que não podiam andar mais do que 1 quilômetro no sábado, não é? Então, caminho de um sábado. E por causa do orgulho do coração deles, eles achavam que pelo fato de serem observadores daqueles preceitos, na sua grande maioria, invenção deles, ou interpretação errada, eles se achavam melhor do que os outros. Então, Jesus uma vez curou um homem na sinagoga, dia de sábado. Que absurdo! E ainda fala que é filho de Deus. Como é que pode curar uma pessoa no sábado? Está quebrando o mandamento do sábado. E assim sucessivamente. Então, nesse contexto, Jesus Cristo ensinou que o sábado não foi feito, ou melhor, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Ou seja, Jesus entendeu que era perfeitamente legítimo aliviar a fome, aliviar a dor, curar a enfermidade, ressuscitar pessoas no sábado, e estava em perfeita harmonia com o significado do sábado, porque o sábado era uma instituição que lembrava que há um descanso, há alívio reservado para o povo de Deus. E Jesus diz que ele era o Senhor do sábado. Ele era aquele para quem o sábado apontava. Ele era o descanso do Senhor em carne e osso entre nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Onde é que você vai encontrar descanso? No Senhor Jesus. Então, os religiosos dos dias de Jesus perverteram de tal maneira essa instituição que aquilo que era
para ser uma bênção na vida deles, se tornou uma opressão. E há pessoas, hoje nos nossos dias, que trata de uma maneira legalista esta instituição, e às vezes de maneira orgulhosa, se dizem como cumpridores e atacam de uma maneira tão vergonhosa outras pessoas. E vão a extremos, não é? Então, por exemplo, nós sabemos que o Senhor sábado não significa sétimo dia da semana. Sábado é o Shabat, não é? Se você for considerar, o meu Shabat é na segunda-feira. Não é? Porque eu sou um pastor. E o domingo é o dia que eu mais trabalho. Não é? Então, na segunda-feira é o meu Shabat, não é? Elanderson, que cumpre escalas na Uzi Minas, não é? Então, às vezes ele vai ter que fazer o seu Shabat no outro dia da semana. Acho até que poderia ser perfeitamente viável. Vamos imaginar numa cidade, numa vila, que vive em torno de uma companhia e que o pessoal trabalha no domingo e há uma comunidade de crentes organizados, se nós tivéssemos um número tão, a gente ter outros dias para cultuar juntos, ministrar a Santa Ceia para que esses irmãos que pensem em médicos, policiais, que precisam fazer o seu Shabat em outros dias. Então, às vezes, algumas pessoas tratam isso de maneira muito legalista. Isso me preocupa, porque acaba transformando algo que era para ser uma bênção em algo opressor. Por exemplo, eu contei para o pastor Lucas ainda há pouco que eu ouvi um colega uma vez pregar, dizendo que dizendo que foi a uma igreja e tal, e o pessoal depois foi comer fora no domingo no restaurante, e ele achou que aquilo era uma quebra do sábado, porque o texto diz, nem teu servo, nem tua serva, alguém trabalhou para você comer essa comida, você está ofendendo a Deus, você não pode comer no restaurante no domingo porque você quebra o Shabat. A Bíblia diz que no sábado, no domingo, no Shabat, eu devo praticar obras de misericórdia. Eu como todo domingo no restaurante, que é um ato de misericórdia para com a minha esposa. Eu atiro do fogão no domingo. E é o dia em que a gente percebe. Eu acho que esse tipo de coisa, se você precisar ir para o pronto-socorro no domingo, o médico vai atender você, o enfermeiro vai trabalhar por você. Percebe como é que, às vezes, você pega alguma coisa que é benção e, por causa de um entendimento errado, transforma em opressão. Então, nem secularismo, por favor, deixa o time do coração, guarda o seu sabate, não é? Nem secularismo, mas nem legalismo. Entenderam? Então, essas são as maneiras de você santificar o sábado. Se preparando para, cessando certas atividades e cultivando outras atividades que normalmente você cultiva menos nos outros dias da semana.